Bom dia, obrigada por ter você aqui comigo hoje, aqui na Rede TV, TV Brasília, comigo, Fabiana Serrano. E hoje é um prazer enorme para mim, porque estamos na semana do aniversário de Brasília. E eu estou aqui na Embaixada da Sérvia no Brasil, que foi a primeira embaixada construída em Brasília. E vou falar com a encarregada de negócios, chefe da missão no Brasil, Helena Blažević. Helena, é um prazer ter você aqui comigo hoje, é um prazer estar aqui na primeira embaixada construída em Brasília. E eu gostaria que você explicasse aqui para os nossos telespectadores sobre a Sérvia, sobre a população, sobre a posição geográfica e o que você achar interessante de explicar para a gente, a princípio, sobre o seu maravilhoso país. Muito obrigada, Fabiane. É uma grande honra e prazer recebê-lo aqui nessa embaixada, que foi construída assim, primeira da ex-Yugoslávia, na verdade era assim, e agora, como o país sucessor da Iugoslávia, a Sérvia ficou aqui nesse lugar e prédio maravilhoso que ganhou muito prêmio. Então, sobre a Sérvia é um país de 7,2 milhões de habitantes, então, comparado com o Brasil, é um país pequeno, mas a Sérvia tem uma posição bem estratégica. Se você olha, por exemplo, para o mapa da Europa, a Sérvia fica no coração da Europa. Ela é cruzada pelos rios e várias rotas dos vários países. Então, se você vai, por exemplo, de carro ou de trem na Europa, você vai acabar na Sérvia, com certeza. Então, a Sérvia tem uma capital que se chama Belgrado, de 2 milhões de habitantes, então é parecido com a Brasília. E o nosso tamanho é parecido com a Santa Catarina, por exemplo. Então, comparado com o Brasil, é pequeno, mas tem uma posição bem estratégica. Helena, fale para a gente também, por gentileza, sobre a situação da pandemia na Sérvia e sobre a vacinação também. É claro que eu ouvi dizer que está muito avançada. E como essa pandemia afetou a economia do seu país? É uma grande honra para apresentar aqui para o povo brasileiro o sucesso do governo da República da Sérvia na área da vacinação. Então, graças às negociações que foram feitas muito cedo pelo nosso presidente Aleksandar Vučić, a Sérvia conseguiu 4 vacinas que são agora disponíveis para o nosso povo. Cada cidadão sérvio pode escolher qual vacina ele quer tomar. Então, são disponíveis AstraZeneca, Sinopharm, Sputnik V e Pfizer. Então, é muito fácil para se registrar, para ser vacinado. E até agora, quase 40% da nossa população já é vacinada. Então, isso leva a Sérvia nos primeiros lugares na Europa, quando a gente conta todos os nossos cidadãos vacinados. A nossa primeira-ministra, a senhora Ana Brnabić, foi a primeira da República da Sérvia que foi vacinada com a vacina AstraZeneca. Então, a Sérvia começou a sua vacinação antes da Europa inteira, somente depois do Reino Unido. Então, mesmo com a pandemia, a Sérvia conseguiu um avanço econômico. Só no ano passado, a gente conseguiu um crescimento do PIB e também a nossa dívida ficou uma dos menores na Europa, comparado com os outros países, ela é muito baixa. Também, graças a reformas do nosso governo, desde 2014, que são efetuadas até agora, a nossa economia está subindo e a Sérvia conseguiu muitos investidores internacionais. Explique para a gente também sobre as relações bilaterais da Sérvia com o Brasil. Então, as relações bilaterais são muito bons, muito amigáveis e eles duram muito tempo. No ano 2018, celebramos 80 anos das relações diplomáticas e quando fizemos várias atividades, tivemos uma exposição do nosso
diplomata e ganhador de prêmio Nobel, Ivo Andrić, com várias autoridades do Brasil presentes. Também depois disso, no ano de 2019, negociamos vários acordos que só precisam ser assinados. Então, planejamos assiná-los durante o ano passado, mas devido à pandemia, deixamos para o futuro. Eu acho que isso é uma coisa que aconteceu com vários países, eu ouvi dizer, mas espero que sejam assinados em breve esses acordos. Sim, muito obrigada. Eu espero também e sempre temos uma ótima relação com Itamaraty e com um corpo diplomático acreditado aqui em Brasília. Helena, fale um pouco para a gente também sobre as descobertas da ciência na Sérvia. Um dos principais cientistas sérvios é Nikola Tesla. Então, ele é sérvio, o pai dele era padre da ortodoxa igreja sérvia e logo durante a vida dele ele foi para Estados Unidos para viver lá. Então, graças a dele, a eletricidade como a gente conhece agora funciona do jeito que funciona. Então, ele inventou o sistema de fornecimento de eletricidade da corrente alternado. E agora, por exemplo, o nosso governo ele cuida muito do patrimônio e tradição dele. Então, no Belgrado, lá temos um museu do Nikola Tesla com todas as coberturas deles apresentadas. E agora ele ganhou um espaço enorme que é a propriedade da nosso Instituto da Ciência e Tecnologia, onde vai ser criado um museu muito grande que vai em homenagem do Nikola Tesla. Esses dias mesmo, um avião da nossa companhia Air Serbia foi fornecido e ele vai ser pinturado, já é pinturado com um portrait de Nikola Tesla e ele vai viajar da Sérvia para os Estados Unidos, vai ser uma ponte, vamos dizer, entre a pátria madre dele e o país onde ele morar. Então eu agradeço muito aqui a presença da diplomata Helena Blažević, da Sérvia, no programa. E eu gostaria de convidar vocês, na verdade eu vou pedir para que ela convide, para assistir um vídeo com vários aspectos sobre a Sérvia. Muito obrigada a você por sua presença na nossa embaixada de novo. Eu vou explicar um pouco sobre esse vídeo, onde está dito tudo sobre a nossa cultura, patrimônio histórico, nossos ministérios, nossa comida, gastronomia maravilhosa. E eu também gostaria de convidar todos vocês, quando tiver a oportunidade, para visitar e conhecer nosso país lindo. A Sérvia é um país que se importa muito com a preservação. A natureza intocada desperta momentos especiais e ela nos ensina como parar o tempo e como, a partir do trabalho diário, e como relaxar. A antiga vila de Cirguno preserva o modo de vida de um povo que vive em harmonia com a natureza. A tranquilidade das florestas às vezes é só quebrada pelo canto dos pássaros. Mesmo a majestosa vista das alturas das montanhas e a simplicidade das valas dá uma sensação de liberdade. A tradição da preservação é refletida na nossa comida. Ainda tem um sabor que foi preservado até hoje, ao mesmo tempo saudável e muito gostoso. Indo mais fundo no passado, encontramos vestígios de civilizações com milhares de anos. A Sérvia Oriental é rica em tesouros arqueológicos, onde restos de fósseis de mamutes e a antiga cultura Lepenski podem ser descobertos. Castelos e fortalezas seculares protegem a história da Idade Média, que criou um berço da Sérvia moderna, orgulhosamente testemunhada pelos monastérios.
Eles foram construídos pelos nossos reis e agora representam o patrimônio protegido pela Unesco. Os sérvios preservam sua tradição e com cuidado, e eles vivem uma vida embutida de herança. Por exemplo, variedades indígenas de uvas irão satisfazer até os amantes de vinho mais exigentes. Pode curtir uma passagem de rotas de vinhos e, ao mesmo tempo, conhecer a nossa natureza cheia de surpresas e vários tipos de vinhos. Descendo ainda mais nas profundezas da Sérvia, aprendemos sobre a paciência da natureza por meio das cavernas e subindo nas alturas das montanhas, encontramos ski resorts, onde podemos se divertir no neve e aquecer-se nas spas com águas quentes mesmo durante o inverno frio. Vojvodina é uma região com muita surpresa e peças raras. Por exemplo, a maior coleção de estruturas de terracota do mundo está encontrada lá. A Sérvia tem se enriquecido, onde o leste e o oeste se cruzam ao longo do rio. Você pode sobear a beleza de uma brisa de verão emocionante nas ciclovias. Uma experiência inesquecível na Sérvia. Possui cidades na Sérvia que têm um verdadeiro espírito da metrópole. Belgrado, o nosso capital, é uma cidade que nunca dorme e uma cidade que guarda testemunho da Nikola Tesla, que individuou toda a humanidade. Uma cidade que gera um cenário cultural vibrante e preserva um rico patrimônio cultural. A arquitetura eclética, antiga e nova, encanta e inspira pessoas de todo o mundo. Invocamos uma cultura aberta e diversa, onde todas vocês são bem-vindos.